Sejam bem-vindos ao programa Comunicação em Rede. Eu sou a sua apresentadora Eveline Freire e tenho como convidada especial hoje a psicóloga e também diretora do Neuropsicocentro, a Clarissa Leão. Então hoje nós vamos apresentar essa mulher fantástica. Vamos juntos? Seja muito bem-vinda, Clarissa Leão. É um prazer recebê-la aqui no Comunicação em Rede. Muito obrigada por sua gentileza em ter atendido o nosso chamado, nosso convite. Nosso coração fica super grato com a sua gentileza. E hoje nós queremos bater um papo muito legal com você, por isso fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada, Eveline. Já estou à vontade. Já estou me sentindo em casa. Vamos sim, bater um papo bem gostoso. Que bom. Gente, a Clarissa, ela é uma profissional assim, de mão cheia, mas nós precisamos voltar um pouquinho nessa história da profissional. Claro que hoje ela está desempenhando a sua profissão com maestria, com todo o seu potencial, mas a Clarice tem algumas andanças antes do que ela chegou até hoje. E nós sempre temos essa curiosidade de perguntar aos nossos entrevistados a respeito disso, de como a gente pode chegar mais próximo da sua história de vida, até esse momento em que nós estamos nos conhecendo agora, Clarice. O que é que você pode nos contar a respeito da sua vida? Nossa, vamos lá, né? Então, eu sempre fui uma criança que, desde pequena, já dizia que vinha. Minha mãe conta várias histórias, assim, de que eu já dizia que queria trabalhar com criança. Eu sou psicóloga infantil, né, e terminei enveredando para a área do autismo, mas esse é um outro capítulo, eu vou começar de antes mesmo, como você está dizendo. E desde criança isso foi uma coisa muito clara, foi muito... era muito lúcido para mim que era esse minha missão, meu foco, e essa parte não foi difícil. Escolher a profissão, que para algumas pessoas é um desafio, né, gera uma insegurança grande, principalmente nos jovens, para mim não teve esse problema. E realmente quando eu entrei na faculdade eu me encontrei, né, achei que era ali mesmo, era para isso que eu tinha vindo ao mundo e estava feliz demais. E foi uma trajetória de faculdade muito tranquila. Mas já no final da faculdade, no momento onde a gente tem que escolher um pouco mais, né, afunilar um pouco mais a nossa área de atuação, eu já falava disso, né, de trabalhar com crianças. E eu lembro que na época, eu já sou formada há quase 21 anos, e na época as pessoas não queriam trabalhar com criança. Todo mundo dizia, você é louca, é muito chato, dá muito trabalho, né, e enfim, foi difícil encontrar até uma supervisora na época, porque isso tudo era um grande desafio. Passado isso, superado isso, foram várias etapas de estágios, de pedir para trabalhar de graça. Às vezes eu dou entrevista para jovens, né, que estão na faculdade, e aí eles falam, mas como é que você conseguiu? Eu disse assim, eu trabalhei de graça há muito tempo, e tinha épocas que eu pagava para trabalhar, se brincar, né? Porque ninguém quer dar, né? A gente está sorrindo, mas deve ter sido sofrido, né, Clarice? E é sofrido, né, e é angustiante, né, e a gente escuta muito, isso não vai dar em nada, você não vai conseguir nada, é muito difícil ganhar dinheiro nessa profissão, né, e enfim, e eu tinha uma máxima de que eu tinha que ser a melhor. Claro que eu não estou aqui querendo ser a melhor e dizer nada nesse sentido, mas para mim eu tinha que fazer o meu máximo, eu tinha que dar o meu máximo, né, seja de que forma fosse, mas eu tinha que dar o meu máximo. Meu avô, ele falava uma frase que me segue, eu falo hoje para os meus filhos, né, seja um vendedor de pirulito, mas seja o melhor vendedor de pirulito que você puder. Então eu coloquei isso na cabeça e levei, e essa foi a minha trajetória de buscar, de me oferecer para trabalhar. Então eu tive momentos de trabalhar. Tem uma história bem curiosa, que logo no começo da minha carreira, eu estava no segundo semestre de faculdade. Segundo semestre a gente não sabe nada, né? Mas eu já dizia que eu queria começar a trabalhar. E a minha mãe dizia, tenha calma, você não precisa, você mora aqui comigo, não precisa trabalhar. E aí, na minha época, ainda era lista telefônica, né? Eu peguei a lista telefônica, me tragando aqui já, né? Tem muita gente que não sabe o que é isso, né? Não, tem muita gente que não sabe o que é uma lista telefônica, mas enfim, ela existiu, hein? Exato. E eu peguei a lista telefônica e fui nas escolas e fui ligando, todas que eram na região onde eu morava, e levando fora, né, levando não,
Até que uma determinada escolinha dessas de bairro, ela disse que, não, venha, eu quero conhecer você, porque eu achei você muito corajosa. Quando eu dizia assim, está precisando de estágio, em que semestre você está? De segundo semestre, as escolas ligavam na minha cara. Depois do tempo, foi indo, a coisa deu, né? E aí eu fui nessa escolinha e eu comecei como auxiliar de classe, que não tinha nada a ver com a psicologia, né? Tinha muito mais a ver com a pedagogia. Mas o meu objetivo ali era conhecer o mundo infantil, conhecer o desenvolvimento da criança, aprender a brincar. Eu era uma jovem, ainda muito jovem, não tinha experiência nenhuma, né, de vida com criança, principalmente. E ali, para mim, foi um grande começo de coisas básicas, até dar banho na criança, né, administrar birras, administrar situações de frustração, de choro intenso, né, aprender a interagir com a criança. Para mim, aquilo ali já foi literalmente uma escola. E passado disso, eu fui para uma outra escola, depois eu fui para um hospital, e fui fazendo vivências todas centradas na minha área, que era a área da infância, até que pouco antes de eu me formar, aproximadamente um ano antes, eu busquei uma pós-graduação, que era de psicomotricidade relacional, e já foi aí também uma nova descortinada para mim. A possibilidade de começar a atender crianças em grupo, e claro, eu ainda era aluna, estudante, terminei me formando e ainda concluí a pós-graduação um ano depois, e de lá eu já passei a ser estagiária da instituição que fornecia o curso, né, o curso de especialização. E pronto, e minha carreira a partir dali começou. Mas aí é que eu digo, as pessoas dizem assim, mas então foi sorte, né, deu tudo certo. Não deu tudo certo, eu ouvi muita coisa, eu tive que escutar muita coisa, era engraçado porque eu era nova demais. Eu lembro de uma situação de um pai de uma criança que ele não ia com frequência para os atendimentos, quem levava era a mãe, e aí no dia que eu mandei chamar, e ele entrou e disse assim, você é a psicóloga da minha filha? Não sabia que a psicóloga da minha filha cheirava leite, né, e foi assim, eu fiquei tão mal, assim, por ter cara de menina, ter cara de novinha, né, e de não passar e não transmitir essa segurança que a maturidade, de certa forma, transmite, né. Então você já está ali inseguro, você já está ali vivendo todo aquele processo de início de carreira e escuta esse tipo de coisa, né. E foi então nessa instituição, nessa clínica, onde eu comecei a dar os meus primeiros passos, assumindo gradativamente os grupos de atendimento, né, onde a diretora da clínica já era bem mais velha, tinha a idade da minha mãe, já estava em processo de aposentadoria, e foi gradativamente me passando os casos, até que eu me sentisse segura para assumir meus próprios grupos e aí começar a minha carreira. E foram 11 anos, se eu não me engano, nessa trajetória, 11 ou mais, até que eu resolvi fazer mais uma especialização, que era uma especialização de neuropsicologia, exatamente porque eu já estava trabalhando com crianças autistas e eu sentia a necessidade de aprofundar, de ir além, de conhecer outras áreas. E nessa especialização, conheci minha sócia atual, a Silviane, e ela era minha professora, e a gente já se conhecia, mas não tão próximo, a gente se conhecia ainda assim como duas profissionais, né, que trabalhavam com criança, ela também é psicóloga, e terminava que a gente trocava um pouco de figurinha. Até que num belo dia, nossas aulas eram os fins de semana. No domingo ela disse, você não tem vontade de sair lá de onde você está e se juntar a mim, a gente ser sócia? E eu, não tenho não, já estava tantos anos lá, né? E fui com aquilo ali para casa, pensando, amadurecendo a ideia, até que me encorajei, porque onde eu trabalhava só, na clínica que eu trabalhava só com grupos, e não tinha possibilidade de desenvolver o que era um sonho para mim e para ela também, depois que a gente conversou, que era um trabalho multidisciplinar para as crianças com autismo, um trabalho bem específico voltado para elas mesmo. E aí foi quando a gente sonhou e iniciou essa gestação do que é o NPC, né, que é a nossa clínica atual, Neuropsicocentro. Então ela já tinha a clínica, já existia a clínica, né, mas ainda era uma proposta muito consultório, individual, aquela coisa mais tradicional. E que quando eu cheguei, a gente foi em busca de uma nova sede, né, de uma casa maior, onde a gente pudesse montar toda uma estrutura de
de espaço físico mesmo e também de equipe, para poder atender as crianças na forma como a gente julgava ser o ideal. E na ocasião, aqui em Fortaleza não existia nada, isso foi em 2014, não existia nada que centralizasse, nenhum local que centralizasse todos os atendimentos para uma criança com autismo. Então foi realmente assim, foi bem interessante esse início, né? Muitos investimentos, às vezes as pessoas não lembram disso, mas investimentos de toda a ordem, noites em claro. A vida de empresário aqui no Brasil não é fácil, né? Não mesmo. É um desafio matar um leão a cada dia. Brigar com tudo e com todos para estar vivo. Então não foi uma coisa simples, mas estamos hoje na nossa terceira casa em uma das sedes e uma casa, mais uma outra sede também, lindamente. Então, que bom. Assim, eu dou os parabéns por tantos capítulos enriquecedores da sua vida. Claro que nenhum você deixou de pagar um certo preço para poder conquistar, né? Eu acho tão gostoso assim, você poder rememorar um pouquinho de como foi a sua trajetória dentro da universidade, ver como foi essa escolha, os seus desafios pessoais, misturando um pouco com o profissional. Acho que muitas pessoas também se identificam com isso, que você entra na universidade com a cabeça de um jeito e depois vai passando cada semestre, você vai se transformando, você vai percebendo se realmente é o que você queria ou se não tinha nada a ver com o que você queria. Então, e dentro desse universo do que você quer, ainda existem mais possibilidades que você precisa se apropriar. E nunca acaba, né? Nunca acaba, sempre... Até o limite. Exatamente. Ainda bem, né? Por esse lado, a gente sempre está em constante transformação, buscando uma melhora, buscando parceiros, né, como você mesmo falou, buscando as oportunidades, observando o que vai acontecendo e o que é que a gente pode aproveitar, o que é que dá certo para você, o que é que não dá certo. Eu acho super enriquecedor essa sua experiência, mas eu já fiquei super curiosa em conhecer o que é o NPC. Mas como eu vou precisar fazer um intervalinho agora, vou chamar o intervalo e convido vocês a permanecerem aí para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho da Clarissa Leão. Fica com a gente, até já! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso, sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdoceará.com.br. Conheça e encante-se. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários.
Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. E retomando nossa conversa com essa psicóloga infantil, maravilhosa, que não ficou presa apenas naqueles conceitos iniciais, a gente já teve essa introdução do seu desenvolvimento até ela chegar onde hoje é a sua base de empreendedorismo, voltada para o que ela tem de aperfeiçoamento, não só teórico, mas também na prática. A Clarissa nos deixou assim, bem à vontade de dizer que o que não existia, ela queria que existisse, e ela correu atrás bastante para poder colocar isso em prática, mas eu queria que você contasse um pouco melhor para a gente, Clarissa, como foi essa trajetória da INPC. Claro que hoje eu já imagino essa casa, uma casa fantástica, mas hoje sim. E dentro dessa trajetória, como é que foi fazer toda essa adaptação e enfrentar o empreendedorismo, como você falou, que é muito desafiador? Queria conhecer um pouquinho mais dessa parte. Vamos lá. Então, como eu vinha falando, né, o NPC, ele é um filho, né, foi um sonho. E a gente encarou essa realidade. Na época, aí teve um detalhe aí de vida pessoal que eu acho que foi divisor de águas, mas que eu não posso deixar de contar. Exatamente no mesmo ano eu me divorciei e eu tinha 2 filhos pequenos, então imagina o tamanho do desafio. Era desafio duplo, né? Hoje eu já sou casada de novo, mas na época era um desafio imenso, né? Ter que administrar toda a minha questão pessoal, né, com essa novidade que era a vida profissional. E eu falo muito que nós psicólogos e profissionais de saúde, de um modo geral, a gente não é preparado para o empreendedorismo. A graduação não nos prepara para isso, apesar de que, no mínimo, um psicólogo ele vai ter um consultório, uma secretária, uma pessoa da limpeza, e normalmente já era preciso que tivesse mínimas noções, né, de contabilidade, né, de administração, e a gente não tem. Então é como se a gente fosse lançado mesmo, né, na vida e nessa vida empreendedora, de uma forma muito cruel. Então nós vivemos isso, nós da área da saúde, né? E para mim não foi diferente, para minha sócia não foi diferente. Então a gente vive muito e trabalha muito com o coração e pouco com a razão. Então no começo de tudo era aquela sensação de que eu tenho que fazer tudo e a gente não conseguia nem pensar em dinheiro e se tem que dar dinheiro, se não tem, não quero saber. Isso para a gente não era uma coisa que vinha em primeiro lugar. No fim, eu acho que isso deu certo, porque quando a gente trabalha com amor, dificilmente as coisas dão erradas. Eu não vou ser romântica também e generalizar. Verdade. Né? Porque a gente tem as contas que chegam e a gente tem que pagar. Mas esse amor, essa doação que é necessário para você estar dentro de um empreendimento, seja ele qual for, se ele não existe, dificilmente vai para frente, né? Eu acho que não é por aí. Então, eu acho que as pessoas sentiam isso. Então, foram chegando pessoas para se juntar à nossa causa, né? E a causa do autismo, ela é uma causa que hoje a gente já fala bastante, mas naquela época já não era tão falada. E a gente sentia que os pais eram muito desamparados, né? Nessa dor, que é uma dor gigantesca, sem tamanho, que só sabe quem tem um filho autista, né? E a gente que acompanha de perto também essa luta. E então, assim, foi muito no sentido de se sensibilizar com a dor dessas famílias que a gente criou um espaço para elas. E o Neuropsicocentro hoje, ele é um espaço voltado para as famílias e para as crianças. A criança, ela tem um atendimento integral dentro da clínica e a família também tem um suporte para lidar com todos aqueles desafios de um diagnóstico como esse. Então, foi bem esse
propósito, e é o nosso propósito até hoje. Então, o nosso propósito é tornar o mundo melhor para essas crianças. E agora que a gente chegou onde a gente chegou, né, de um atendimento de qualidade, bem redondinho, onde tudo já funciona bem, a gente começou a evoluir para outros projetos. O que é que eu posso melhorar na vida dessas famílias? Como eu posso alcançar essas mães, por exemplo, que não trabalham, essas mães que abrem mão da vida profissional porque precisam dedicar horas e horas da sua vida ao atendimento dos seus filhos? Como é que eu posso chegar, por exemplo, nos pais que se divorciam e abandonam o lar, né, deixando as mulheres, na maioria das vezes, sozinhas? Então, a gente hoje tem trabalhado isso, né, dessa forma, de tentar alcançar outras áreas que cercam o autismo. E a principal delas é a sociedade, né? A gente tem chegado muito fortemente junto a empresas, a instituições maiores, como shoppings, né? No sentido de levar a eles também conhecimento sobre o autismo. As pessoas precisam conhecer para respeitar. E se a gente quer mudar o mundo para essas pessoas, a gente tem que chegar em todo mundo. Então, não é porque eu sou lojista, trabalho só com moda, isso não me interessa. Interessa sim. Né? Interessa porque seu cliente também, ele tem uma dor, e você precisa conhecer a dor do seu cliente para que você chegue mais próximo dele e possa, de fato, acolhê-lo dentro da sua empresa, do seu espaço. Então, esse tem sido o grande desafio atualmente, né? Mobilizar toda a sociedade, escolas, a parte de educação da criança autista é um grande desafio, um grande, né? E a inclusão, ela é um desafio para qualquer país. O nosso, então, está anos-luz de chegar onde a gente gostaria que fosse. Então, a gente também tem braços aí dentro da educação, né, de trabalhar a adaptação curricular, de melhorar esse espaço para receber as crianças. É lei, mas essa lei, infelizmente, ela não é posta em prática como a gente gostaria, né? E hoje a gente trabalha também com plano de saúde, o que abrange muito essa possibilidade de atendimento, né? Então, existe uma sede só para particular, mas as outras 3 casas são para plano de saúde, o que amplia, né? E eu acredito que dá acesso a muitas pessoas. Enfim, então, assim, são muitos desafios dentro dessa jornada que começou lá em 2014 e que não tem prazo da minha parte, pelo menos, para terminar. Até quando eu puder trabalhar, eu vou trabalhar, com certeza. É muito interessante você falar da NPC como uma casa. Geralmente a casa é o lugar que a gente vive e é onde muitas das coisas da nossa vida acontece, e por ser casa tem a família. E você falando assim, essa trajetória de observar que não só a criança precisava de um cuidado, mas quem cuida da criança também ter cuidado, isso é uma evolução do atendimento, é uma maneira, eu acho, que mais globalizada, não só globalizada, eu acho que sistêmica, de entender que aquela pessoa também chega ali abrindo mão de muitas situações, de até mesmo, como você falou, seus planos pessoais. E a gente sabe que as mães, claro que existem os pais também, a gente respeita essa posição dos pais, existem pais muito participantes, mas a gente sabe que até socialmente isso é cobrado bem mais do lado da mãe, e a mãe é que tem às vezes a mãe, às vezes a avó, às vezes a tia, mas muito o lado feminino que acaba sendo realmente essa acompanhante, essa parceira da evolução do filho. E eu acho muito interessante você falar do projeto como essa casa que acolhe, né, que olha de uma forma sistêmica, não sistematizada, né, mas claro que tem seu sistema de trabalho, e que vocês também já pensam numa perspectiva muito maior, que essa visão, ela não pode ficar restrita também apenas à sua casa. Outras pessoas podem sim se associar a essa mesma causa, a mesma luta, e como você falou antes, até mesmo as pessoas famosas que tinham, às vezes, condição financeira, não falavam sobre isso quando o filho era autista. Hoje em dia a gente vê muita mais abertura, como o Marcos Mion, que fala abertamente sobre o tratamento do filho, o acompanhamento. Antes existiu o Jô Soares também, que falava a respeito mas que falava, como você bem salientou, com dor. Existe uma dor aí dentro que precisa ser cuidada. Então, eu dou os parabéns
a você por essa visão, a sua sócia também, e a equipe em Sim. si, porque eu acredito que eles também escutam, eles querem o desenvolvimento, querem a melhora. E dentro desse propósito que vocês têm, é apenas com o autismo, ou vocês conseguem abarcar outras categorias também de atenção à criança? Nessa sede maior, onde a gente atende hoje 850 crianças, nessa sede é só autismo. Na outra sede, a gente atende crianças, adultos, idosos, adolescentes, né? E aí nas diversas áreas do desenvolvimento psíquico, né? A gente trabalha também em parceria com psiquiatras, porque no caso dos adolescentes e dos adultos isso começa a ser mais frequente, então a gente também trabalha junto com a equipe, né? Na outra sede a gente atende depressão, ansiedade, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, que também hoje tem sido muito, muito falado, né? Então a gente trabalha com todas as áreas, não tem uma limitação nessa outra sede para isso. E uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? Esse cuidado, um foco muito grande da gente é cuidado também com a equipe, que a nossa equipe está ali intensamente, se doando, né? Então você imagina um profissional que trabalha às vezes 8, 10 horas dedicados ao atendimento da criança autista, não é fácil. Então a gente tem se preocupado muito, a gente criou um spa interno para cuidar dos profissionais, com massagista de plantão, porque eles precisam, né? Eles precisam descarregar, a gente paga psicoterapia para todos que desejarem. Então, realmente é algo que a gente vê como essencial. Se o profissional não está bem, ele também não vai receber bem a criança. Então, além da família, ainda tem esse cuidado com a equipe, que é uma equipe também muito sofrida da carga de trabalho que é pesado, né? Não deixa de ser. Por mais que a gente esteja apaixonado pelo que faz, isso não tira o peso do dia a dia. Mas nós somos seres limitados também. Isso. Nós somos seres bem limitados e que precisamos de cuidado, né? Todos. Com certeza, todos nós precisamos de cuidado e esse olhar especial de que você também tem um limite. E nesse seu limite você não pode deixar extrapolar o limite para que você nem se trate com violência e não reverbere também quem você está atendendo. Porque a equipe fica sofrida, as crianças ficam sofridas, a família. A gente sabe que isso acaba sendo como ondas que vão se propagando e atingindo outros mais que estão próximos, e esse não é o objetivo. Trabalhar até o esgotamento, pelo contrário. O amor, às vezes, ele é sobrecarga, né? Mas, tendo onde você descarregar, aliviar, eu acho que isso também é uma parte muito boa. Mas eu queria só uma dicasinha de como procurar vocês, ou como é que faz para chegar até o NPC, por indicação, como é que é? Tá. A primeira coisa é a criança ter o diagnóstico do médico. Normalmente, se é criança, é o neuropediatra, se já for adulto, é o neurologista ou o psiquiatra, que vai dar esse encaminhamento, e com o laudo em mãos, ela vai procurar o plano de saúde dela. Se o plano de saúde for credenciado, né, a clínica, eles vão nos encaminhar, né, ou ela pode pedir para ir diretamente lá para a clínica, já que existem outras opções também. E chegando lá, vai fazer todo o processo de triagem, de avaliação, de plano de atendimento, para que a criança possa iniciar. Como eu te falei, no caso dos planos de saúde, o tratamento é 100% coberto por eles. No caso do atendimento particular, a família vai eleger ou não, né, ou vai também fazer 100%, o que é acessível para ela naquele momento. Aí, no caso do atendimento particular, seja autista ou não, a criança pode buscar, a família pode buscar diretamente a outra sede, que é o NPC Life. E que também já tem uma outra proposta super inovadora, que também é bem legal, mas que não atende só autistas, né, como eu falei, e que é bem interessante também. Olha que coisa boa, gente, como é amplo o repertório que a Clarice está passando para a gente. Mas eu vou precisar fazer mais um comercialzinho, já nós voltamos para tirar mais algumas dúvidas e avançar mais ainda no trabalho que a NPC tem desenvolvido. Aguarde um pouquinho, já nós voltamos.
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou a Gabi Queiroz e estou aqui ligada na Sertão TV. Acompanhe também a emissora nas suas redes sociais e, claro, contrate agora mesmo o canal 180 da Brisanet HD TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a Brisanet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisanet, conectada com você. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sertão TV, feita para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, é dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. Então vamos retomar nossa conversa com a Clarissa Leão, a nossa querida profissional de hoje, ela é psicóloga, atua na área da infância, mas que a gente já está vendo que ela não se restringiu só à infância, ela também entrou no ramo do empreendedorismo, tem desenvolvido diversos projetos, já nos deu a dica de como acessar o NPC, que é esse centro tão especial, com um referencial para atender não só crianças, como adultos, jovens e idosos. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito desse crescimento. A gente sabe que esse embriãozinho que lá atrás foi gestado, né, teve os seus desafios, mas a gente vai alimentando e esse sonho vai crescendo, você vai precisar fazer alguns planos de reajuste, de se reinventar em certas partes, de buscar parcerias. Dentro desse seu desenvolvimento, Clarissa, assim, o que você registra de significativo no crescimento de vocês da NPC, tanto para ter credibilidade junto a outros profissionais, para ter credibilidade junto a familiares também, para que esse trabalho fosse reconhecido, tivesse capilaridade, chegasse a outros ambientes, como você falou. Como é que você percebe esse crescimento da NPC? Vamos lá. Então, por muito tempo, até ano passado, até a pandemia chegar, eu e minha sócia, nós atendíamos pelo menos 20 a 30 horas semanais de atendimento mesmo em consultório, então atendimento direto ao paciente. E eu acho que a gente tinha uma certa, vamos dizer, uma certa fantasia de que era isso que também atraía mais as pessoas, porque a gente já era macaca velha, já estava no mercado há mais tempo, né? Então, assim, aos poucos, né, e principalmente com a chegada da pandemia, isso foi mudando na nossa cabeça, né, de que, bom, o NPC é muito maior do que nós duas, acaba com essa onipotência de achar que você precisa ser referencial para alguma coisa, não existe isso, né,
E a gente também começou a ver o quanto a gente precisava desacelerar do consultório. O consultório em si, ele já é uma demanda sem fim, né? Agora você imagine associar um consultório de 20, 30 horas por semana à administração de uma empresa com 150 profissionais, como é o que a gente tem hoje, né? Então era um desafio enorme, e principalmente como eu coloquei no começo, para pessoas que não têm essa formação. Eu não escolhi ser gestora, administradora, não escolhi. Eu fui escolhida. Mas então é bem diferente, né? Exato. Então acho que a pandemia ela fez a gente refletir muito. Eu já tinha tido alta da terapia e resolvi voltar para a minha terapia para pensar a respeito, porque era uma dor tão grande me desvencilhar daquilo que era quase que minha alma, né? Minha profissão era quase a minha alma, uma extensão de mim. Imagine eu agora passar a não ser mais a doutora Clarissa, que atende criança, e agora eu seria a gestora de uma empresa. Queira ou não queira, era uma empresa, né? Por mais que a gente relutasse em chamar a clínica de empresa, a gente chamava de clínica. E aí, uma vez, um contador brincando com a gente, assim, olha, empresa é tudo que tem CNPJ, então vocês não fiquem com esse romantismo, não, porque é uma empresa, paga imposto, igual todo mundo, é isso mesmo. Vamos acabar com essa ilusão. Acaba com esse sonho romântico, porque isso não existe, né? É porque, aí, Clarice, eu acho que desculpa interromper, eu acho que essa sua fala é até orientação para nós que somos dessa área de saúde, que dentro da universidade a gente é muito influenciado a pensar dessa maneira. E nós somos muito mais assistencialistas do que empreendedores, como se fosse empreendedor, fosse o lado negro da força. O lado ruim, né? Fosse fazer um lado ruim, assim, um lado que você ia executar com maldade, com perversidade. E isso não tem a ver, gente. É responsabilidade com conteúdos, com o que você vai prestar ao governo, com o que você tem que prestar à sociedade, e também com a visão de crescimento, de responsabilidade com a equipe, com o interno, com o externo. Então a gente precisa quebrar, foi ótima essa sua fala, quebrar esse estereótipo de que nós não podemos ter empresa, nós só somos saúde não tem esse aspecto. E como se saúde não pudesse visar lucro, né? Você, na hora que trabalha, você está querendo, né, também gerando algum riqueza recurso dali, também. Gerando algum tipo de riqueza, exatamente. E essa visão que a gente tem, que eu acho que é uma visão muito do brasileiro, né? Que o empresário, ele suga tudo e todos, eu sou totalmente contra, eu acho que não, a gente é até mais sugado do que suga. Então, em todos os aspectos, eu posso falar por mim, né, não sei, tem alguns outros que sim, mas no nosso caso não é tão simples, né? Não é tão bom assim, ninguém tá milionário, né? Mas é um desafio grande, com certeza. E aí foi essa virada de chave que aconteceu, de se reinventar, como essa palavra que foi tão falada no passado, né? Que virou um grande clichê da pandemia, mas da necessidade de se reinventar. E aí eu voltei para a terapia, virei minha cabeça de todas as formas que você imaginar para poder dar conta de ser algo que não esperava ser. E foi uma escolha muito difícil, mas romper esses bloqueios, né? E foi uma escolha muito difícil, mas uma coisa que me marcou nessa decisão e que fez eu e também minha sócia, nas nossas inúmeras conversas, a gente bateu o martelo, foi uma frase que até a minha psicóloga colocou para mim. Quantas pessoas você hoje ajuda diretamente quando você atende no consultório? Eu falei, 20, 30. Aí ela olhou, só isso? Aí eu disse, não, é muito. Aí ela disse, quantas você pode ajudar se você estiver à frente da clínica? Aí eu, plim, né? Nossa, posso ajudar muito mais. Então, isso não vai depender só de mim, vai depender de muita gente. Eu posso capilarizar isso e chegar em muita gente, contanto que eu passe e transmita a experiência que eu construí nesses anos para as pessoas que vêm trabalhar com a gente. Então, é isso que a gente tem feito. Meu papel hoje não é só de gestora, porque a gente, graças a Deus, tem uma equipe de bons gerentes, né, para nos dar suporte, mas é de também estar junto dessa equipe para transmitir conhecimento, né, trazer a eles e aos familiares e às pessoas o que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória, né? Então é uma coisa de dividir saberes, né, que é extremamente necessária, ao meu ver, para que a gente possa se sustentar. Então o que eu penso que faz a diferença é a gente ter a cabeça aberta para isso. Do que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu consegui captar nesses anos todos, eu tenho uma obrigação moral de passar para as outras pessoas. Não posso morrer com isso.
né? Então, eu não sou muito fã de dar aula, não gosto muito de falar em público, não sou dessa área acadêmica. Não parece. Não parece. Todo mundo diz, mas eu sou mega tímida. Não parece, mas sou. Principalmente para falar em público, né? Mas eu tenho me forçado, né, nesse sentido. E quando eu estou junto da equipe, não, me sinto muito à vontade, porque são colegas de trabalho, onde eu posso transmitir saberes, onde eu posso fazer supervisões, né? Então, tá ali no dia a dia com eles, compartilhar as dores também, porque também são muitos desafios. E é muito gostoso, eu me sinto mais à vontade nessa parte prática da coisa do que teorizar, né? Então, eu sou muito esse lado de estar junto do público, de estar junto das famílias, de tentar ajudar no que é possível, né? Tentar solucionar alguns problemas. É isso com que eu tenho me identificado muito. E, para minha surpresa, assim, eu que achava que ia ser extremamente chato esse negócio de estar na gestão, né, de uma empresa, e como seria isso para mim, eu tenho ficado cada dia mais apaixonada, sabe? Assim, eu estou me sentindo já. E é engraçado porque você vai abrindo a sua cabeça, vai abrindo sua cabeça para novas possibilidades. Eu acho que eu e minha sócia, a gente tem um potencial de criatividade muito grande, então, e sem medo, né, a gente é bem ousado, até ousada demais às vezes, mas isso faz com que a gente não perca essa essência de buscar, de se jogar, de se lançar. Pode dar certo, pode não dar, né, claro, esses riscos existem, na vida sempre vai existir o risco, sempre, mas é mais arriscado não tentar e morrer, né, morrer na mesmice. E eu acho que com tanta energia que eu tenho, com a agitação mental que eu tenho, eu não daria conta de ficar na mesmice, na rotina. Eu adoro você não sabe mais, você não sabe mais como sair agora de todo esse turbilhão que você entrou e que você está se reconhecendo novamente, né? Isso, exatamente. Que coisa boa. Me apaixonando novamente, né, por uma área que eu jamais imaginava, né, e passei a estudar de novo. Voltei a estudar de novo, não, eu sempre estudei, mas sempre estudei na área da psicologia, né? E como estudar para uma área que eu nem conhecia, então eu fui do zero, né? Aprender do zero. Isso tem sido muito desafiador, mas muito gostoso também. Porque o que nos desafia nos motiva e faz com que a gente possa reinventar-se, né? Afinal de contas, uma palavra que você pensa que pode ser simples, mas ela pode mobilizar toda uma situação. Olha aí, você dizendo que não gosta de falar em público, que não gostava de administração, e de repente você se vê assim, essa mulher que está liderando, que está falando, que está orientando, e que também está se descobrindo apaixonada pela área da administração. Então, você é um potencial a mais na nossa vida, né? Que a gente pode ser exemplar por isso. Às vezes você tem medo por causa do julgamento, né? A gente tem muito medo dessa questão do julgamento. Excesso de responsabilidade com o que fala, né? E aí a gente de julgamento, de bloqueios, se julga muito e acaba fazendo com que esse julgamento lhe paralise e não faça com que você descubra esse incrível potencial, né? Acho que essa sua palavra também de estar apaixonada é muito gostosa, né? De a gente ouvir que está apaixonada por esse novo momento. Apesar da gente ter passado por um momento de grande desafio, estamos concluindo, né? Eu creio que nós estamos concluindo. Creio que sim, essa temporada com muita aprendizagem para quem quis aprender, né? Porque cada um sabe o que é que quer. Mas eu fico muito feliz em saber dessa sua paixão, né? De saber que você está apaixonado. E está apaixonado sempre melhora a nossa pele, né? Melhora o nosso aspecto, tudo vai junto. O sorriso, né? O brilho nos olhos. É verdade, a energia de viver também. A energia de viver, que coisa boa. Então, eu vou precisar encerrar esse bloco, nós vamos para o último comercial, porque nós vamos ter o último bloco após o comercial, gente. Não saia daí, a Clarissa ainda tem mais um pouco a contribuir conosco. E aí, apaixonadinha do jeito que ela tá, ela vai falar mais um pouco a respeito dos seus planos futuros. Aguarde, já nós retornamos.
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá galera, eu sou Juninho Show e estou aqui na Sertão TV. Uma grande alegria acompanhar esse projeto tão bacana e que ainda vai crescer muito mais. Um grande abraço e se ligue no canal 180 da BrisaNet. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Gente, retomando nossa conversa com a Clarice, infelizmente nós já vamos para esse último bloco, então eu quero aproveitar mais um pouco sobre essa mulher que está tão apaixonada, se descobrindo em novas amplitudes do seu trabalho, como é esse potencial. Isso é para você se ligar também, gente. Às vezes nós estamos acomodados na nossa profissão, mesmo você já sendo excelente na sua profissão, chegam a essas situações que fazem a gente repensar, rever o que está fazendo. E a Clarice disse uma coisa muito importante: a pandemia trouxe essa reflexão para que ela pudesse se reorganizar, se reinventar. E eu acredito que quase todos nós passamos também por essa perspectiva. E quem é da saúde, que tinha muito esse contato pessoal, que fazia atendimentos pessoais, que a gente tem toda essa aprendizagem de observar a parte física, né, o comportamento, de tudo que vem junto com esse protocolo que a gente aprende do atendimento. Como é que foi para vocês se adaptar nesse período da pandemia? Como é que passou esse trabalho a ser executado no MPC ou por você pessoalmente? Como é que foi essa reestruturação, Clarice? Tá. A gente não teve interrupção no caso da clínica de autismo, por ser um serviço essencial, né? As crianças autistas, elas têm uma demanda muito urgente de atendimento e de tempo, realmente, de intensidade de horários. Então, e a impossibilidade de realizar um atendimento online com uma criança que não é verbal, que tem todo um comprometimento cognitivo envolvido. Então, a gente não tinha condições de fazer isso. Alguns casos... Tem seus rituais, que tem todos seus rituais, a rotina precisa ser respeitado, né, essa rotina.
e para agravar tudo estavam fora da escola, né? Então já estavam muito desorganizadas por essa questão da ausência da escola, da rotina escolar. Somasse a isso a ausência da clínica, acho que seria assim o fim, né? Então a gente optou e foi autorizado pelos órgãos competentes a funcionar durante a pandemia como serviço de saúde e funcionamos normalmente. No caso das pessoas que não tinham condições realmente de estar presentes na clínica, a gente passou a fazer orientação somente às famílias, para que a família em casa pudesse dar continuidade a algum tipo de intervenção e não interromper bruscamente a trajetória da criança de evolução, né? E também, assim, no caso dos outros pacientes da nossa outra sede, tanto adultos como crianças e como adolescentes que tinham condições de estar online em um atendimento, a gente passou a fazer todas as áreas, fonoaudiologia, psicologia, né, terapia ocupacional. No caso das crianças isso é mais difícil, às vezes a gente precisa contar muito com a parceria da família, às vezes a presença da mãe passa a ser essencial, né. Eu fiz muitos atendimentos online, na ocasião eu ainda estava com os meus pacientes, eu fui me desligando deles aos poucos, mas eu ainda estava com os meus pacientes, então eu precisei muito exercitar isso em mim também. Exige muito do profissional, porque como você diz, a gente é treinado para o presencial, para o corpo a corpo, cara a cara. Eu quero ver o teu corpo inteiro, eu quero ver se você está balançando as pernas, se você está, né, cochilando. Imagina uma criança, né, que ela tem um dinamismo muito próprio, e estar diante de uma câmera é muito desafio. Eles não querem ficar ali 50 minutos parados, né, porque o atendimento com a criança, ele é um atendimento lúdico, de interação, de brincar, de corpo, de movimento. Como é que eu faço isso diante de uma câmera? Com um adulto é simples, relativamente, mas com a criança é muito desafiador, né? Então, eram pontuais os casos onde a gente conseguia levar por mais tempo o atendimento online, e especialmente para aquelas famílias que realmente não tinham condições de estar presencialmente. Os que puderam estar presencialmente, a gente, com todos os cuidados, os protocolos necessários, a gente venceu esse desafio, né, de trazer as crianças e as famílias e até os adultos que queriam para estar presencialmente nos atendimentos. Então foi uma época muito desafiadora. Imagine conciliar os profissionais com seus medos também, porque o profissional está super exposto, né, afinal de contas a família vai uma vez no dia, ou às vezes 2, 3 vezes na semana, e o profissional ele está ali numa carga horária excessiva, lidando com um público imenso. Então, lidar com o estresse emocional de que todo mundo estava vivendo, independente de estar atendendo ou não estar atendendo, mas para quem estava diretamente com o público, era muito desafiador, né? O medo constante, as notícias que iam saindo, as próprias contaminações dos familiares, dos parentes próximos, isso ia gerando muito estresse. Então, foi um desafio, assim, nossa senhora, fora do normal, acho que para todas as áreas. Às vezes as pessoas diziam assim, mas o negócio de vocês é saúde foi ótimo, na pandemia foi nada, não teve nada de ótimo, né? E outra surpresa da gente, isso já não só na clínica lá do autismo, mas na outra que atende as outras demandas, foi o boom logo que as coisas começaram a voltar depois da primeira onda, né? Então, não tinha espaço mais para dar conta de tanta necessidade de criança, idoso, adulto. A demanda para atendimento psicológico foi assustadora, a gente não esperava, a gente realmente não imaginava o quanto ia acelerar esse processo. E no caso do autismo também, parece que me deu a sensação de que o fato da mãe estar em casa com a criança, sem ir para a escola, observando mais ela, tendo que lidar com aquelas demandas que muitas vezes eram delegadas para o espaço escolar, despertou na mãe a coisa de, opa, tem algo errado aqui no desenvolvimento do meu filho, eu preciso cuidar. Exato. Né? Fora os bebês que eram muito pequenos no início de 2020, por volta de 1 aninho e pouco, e que foram totalmente privados do convívio social, o quanto isso impactou no desenvolvimento dessas crianças. Então a gente passou a receber muita criança pequena, muita, assim, até 3 anos de idade, foi uma enxurrada de crianças com defasagem de desenvolvimento, não necessariamente com diagnóstico de autismo, algumas já com diagnóstico, mas outras com uma defasagem grande. Casos como TOC, por exemplo, né, transtorno obsessivo compulsivo, se intensificaram muito os diagnósticos nessa época, por conta do excesso, né, a gente foi muito bombardeado com esse medo do tocar, né, do álcool gel o tempo todo, da máscara o tempo todo. Isso para alguém que já tinha uma predisposição foi a gota d'água.
Então, o que estourou de caso de toque não é brincadeira, né? Foi realmente bem desafiador. Mas é como você disse, está passando, para mim eu já estou assim superada de pandemia, já é algo que eu estou olhando para trás, não para frente. Deus queira que a gente não tenha mais que viver isso, pelo menos eu quero já não estar mais aqui quando isso acontecer novamente, né? Ai, meu Deus, é verdade. Mas a gente tem muitos planos, né, de futuro, e isso teve a ver com a pandemia também. Como eu te falei, eu resolvi estudar, investir em mim, né, quanto agora gestora da empresa. Então a gente passou a fazer um masterclass, uma formação nessa área empresarial em São Paulo. Então eu viajo todo mês. Foi um grande desafio também me afastar da clínica, me afastar da minha família, mas tem sido assim extremamente rico, e como eu te falei no bloco anterior, o quanto abre a nossa cabeça para tudo, para todas as possibilidades que existem no entorno do que a gente faz. E aí a gente começou a pensar, por exemplo, em tecnologia. Como a tecnologia ela precisa ser trazida para a área da saúde. Já existe muita coisa, mas ainda é uma área que eu acho pouquíssimo explorada pelo mundo da tecnologia, né? Então a gente está lançando um aplicativo de intervenção para crianças autistas. Então ele funciona como uma vida paralela, como aqueles games. Os autistas amam game, né? Eles adoram telas, né? Adoram TV, computador, videogame. Então a gente tentou usar o que era muito positivo, né? O jogo, o game propriamente, para intervir positivamente no desenvolvimento dele, não ser algo vazio, né? Não se tornar só o vício pelo vício. E aí a gente passou a trazer tanto a equipe como a família para acompanhar esse jogo, e nesse jogo ele vai ter intervenções de todas as áreas, né? Intervenções na área, por exemplo, da terapia ocupacional, né? Na área da linguagem e outras áreas que a gente vai inserindo. Tem um personagemzinho que vai, por exemplo, ter que aprender a usar o vaso, vai ter que aprender a arrumar a cama, guardar os brinquedos, coisas que para as crianças autistas é um grande desafio. Então, trazendo isso de forma gamificada, para eles é muito mais atrativo, ao mesmo tempo que a gente pode monitorar desempenho e acompanhar esse desempenho, e trazer isso também para as famílias e para os profissionais que acompanham semanalmente. Não exclui o profissional de forma alguma, muito pelo contrário, é um exercício a mais dentro do que é proposto na terapia. Então, esse é um grande desafio que a gente está conseguindo trazer. O outro grande desafio... Já tem data para chegar? Já está, a gente fez um simpósio agora, né, em final de setembro, a gente já fez um pré-lançamento. Eu acredito que até o final desse mês a gente deve lançar para o grande público, e vai ser lançado no mundo todo, em português, espanhol e inglês, já que o nosso sócio, aí a gente tem mais um parceiro, mais um sócio, ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos, então foi todo desenvolvido lá pela equipe dele, né? Então, se Deus quiser, muito em breve, vocês terão mais esse recurso na mão, né? Tanto para as famílias como para os profissionais. E tem sido um grande desafio, fora isso, muitos outros projetos na área de educação, né? Nessa área social, NPC Friends, que a gente chama, que é para incluir, trazer a sociedade para isso. É muito desafio, mas eu acho que a pandemia ajudou nisso, a dar um empurrão. E como é que a gente faz, Clarissa, para ficar todo tempo atualizado com todo esse movimento que vocês estão fazendo? Afinal de contas, a gente também precisa ter esse acesso às informações e estar conectada. Como é que a gente faz para ter então, pode ser nas atualizado? Redes sociais. Isso, as redes sociais, né? Então, acho que o Instagram, o Facebook, @neuropsicocentro ou @NPC Life oficial. Então, as duas vão, claro, são propostas diferentes, mas no caso do autismo, o @neuropsicocentro é onde a gente traz todas essas novidades e informações para as pessoas que têm interesse nessa área, tanto os profissionais como pacientes. É muito bom saber disso, porque a nossa rede, a Sertão TV, ela abrange principalmente o Sertão Central e os estados ao redor que também fazem parte desse eixo do Sertão. Então, para que as pessoas se percebam que aqui próximo a nós tem sim empresas que estão voltadas a essa tecnologia, que estão desenvolvendo, que estão desempenhando, que estão se atualizando no mercado, que
o que a gente tinha de defasagem vai ter que correr atrás agora, mas com essa perspectiva de que tudo que a gente tem pode ser desenvolvido como ferramenta potencializadora, né, e que traz para próximo esse tratamento. Quem tinha essa dificuldade de distanciamento territorial, hoje você pode estar mais próximo através das tecnologias. Essa foi uma das ideias, né? Como é que eu trago mais para perto essas pessoas que não conseguem ter acesso aos grandes centros, né, as capitais, que estão ou na periferia ou no interior e realmente precisam desse suporte, né? Então isso foi uma grande preocupação. E para quem se interessar, futuramente também teremos franquias. Olha aí. E estamos, então fiquem de olho. Fiquem de olho. Quem é dessa área de saúde quer levar para a sua cidade, também estamos abertos já a conversar. Clarissa, eu só posso agradecer toda a sua gentileza, o seu momento aqui de compartilhamento da sua evolução, de todos os seus desafios, da sua paixão, das novidades que você quer trazer, da proximidade. Gente, quanta coisa gostosa nós podemos conversar hoje com a Clarissa. Só posso pedir ao Papai do Céu que lhe dê mais e mais força, fôlego, bênçãos, proteção, a toda a equipe, estenda a eles. E foi um grande prazer recebê-la hoje aqui no programa Comunicação em Rede. E o meu coração está muito grato a você. Lhe dou um abraço, assim, bem, que eu acredito que você também gosta muito. Adoro. Então, só posso agradecer. Muito obrigada por sua gentileza, Clarissa. Obrigada a toda a equipe. Eu agradeço o convite, estou à disposição sempre, né? Quando quiser chamar alguém da equipe para bater um papo, estamos à disposição. Estamos aqui também, não só com as portas abertas, mas com o coração também aberto a essas novas propostas e os contatos que a gente precisa estar sempre viabilizando aqui. Então, gente, vocês também que estavam assistindo, obrigada pela companhia, obrigada por estar junto. Procurem as redes sociais da Clarissa, aqui também da Sertão TV, que nós temos essa proposta de trazer para vocês, sempre perto, potenciais, não só profissionais, mas pessoais, que tenham um propósito de vida, que tenham planos de crescimento, de desenvolvimento, para que a gente sinta sempre essa energia de que nós temos sim, potencial para crescer, mas juntos a gente vai bem mais longe, né? Então, muito obrigada pela companhia. Clarissa, muito obrigada. Eu aguardo vocês até o próximo programa. Um cheiro especial. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.